Kindle Unlimited não sabe o que ler? Tá pensando em assinar, não sabe exatamente se vale a pena? Que tal conferir essa listinha de livros que estão disponíveis no catálogo e que eu quero ler pra ver se elas deixam vocês interessados em ler também? Oi gente, eu sou a Yane do Minha Vida Literária. Separei aqui uma listinha de livros que estão disponíveis no Kindle Unlimited e que eu quero muito fazer a leitura. Se você tem assinatura, às vezes fica meio perdido no catálogo sobre o que ler, quem sabe esses livros não instigam a curiosidade de vocês também. E se você nunca assinou, tá pensando em assinar, aqui já tem uma amostra do que você encontra por lá. O catálogo tem muita coisa legal, então vale realmente a pena. Enquanto eu tô gravando esse vídeo, a Book Friday ainda não começou e a promoção de 3 meses de Kindle Unlimited por R$1,99 ainda não está disponível, mas quando esse vídeo entrar no ar, pode ser que ela esteja ativa. Então, confere aqui no box de informações também pra aproveitar, porque se o Kindle Unlimited já vale naturalmente, quando ele entra nessa promoção, então é imperdível. Lembrando que se você nunca assinou, você não precisa ter o Kindle para poder ler os e-books da Amazon. Você pode ler pelo aplicativo no celular, pode ler pelo computador, então você não fica limitado ao dispositivo Kindle. Você pode baixar, se eu não me engano, até 20 livros por vez. E assim, se você atingiu a sua cota, é só você devolver algum e-book e pegar outro. Então é realmente um acesso ilimitado dentro dos livros disponíveis no catálogo. E lembrando que se você parar de assinar, o e-book não fica com você, ele é devolvido para a Amazon. É como a Netflix, você tem acesso, por exemplo, aos filmes que estão lá enquanto você paga. Se você deixar de pagar, você não vai conseguir assistir o que está disponível lá. Bom, começando aqui com um livro que eu quero há muito tempo fazer a leitura e provavelmente eu vou pegar ele para ler assim que possível, porque eu tô planejando fazer um vídeo, uma lista de indicações que esse livro se enquadraria, que é o Encontros no Parque, da Hilary Boyd. Esse livro vai trazer um romance na terceira idade, então a personagem já tem mais de 60 anos, ela passou 30 anos casada, e num dia, enquanto ela estiver levando a neta dela pra passear no parque, ela vai encontrar um homem que está levando seu neto também, e vai surgir essa paixão entre eles, porque esse homem vai demonstrar ser tudo aquilo que o marido dela já deixou de ser assim há muito tempo. Parece ser um romance leve, divertido, e eu gosto muito dessa premissa dele, por principalmente fugir da faixa etária que a gente tá acostumado a ler em romances. Pra quem gosta de romances que se passam no Natal, 7 Dias Juntos, da Francesca Hornak, é outro também que chamou minha atenção já tem um tempo. Ele vai acompanhar o Natal de uma família que vai passar essa data juntos depois de muito tempo que eles não fazem isso. A questão aqui é que uma das filhas do casal, ela tá vindo da África e ela precisa ficar em quarentena por conta de uma epidemia que estava acontecendo lá. Então eles vão ter que ficar todos durante 7 dias quarentenados e cada integrante da família tem seu próprio jeito, eles são bem diferentes entre si. Então parece ser uma leitura leve e divertida, mas que vai trazer essa questão das relações familiares, que é sempre um tema que chama muito minha atenção. No cenário nacional, a gente tem Bem-vindos à Rua Maravilha, do Gabriel Mar, que é outro livro que eu também tô querendo ler há um tempão. Ele traz a história de um escritor que ele escreve uma história intitulada Rua Maravilha, e ele vai conhecer um diretor, produtor, que enxerga potencial naquela história para ser adaptada como um musical. Eu sou louca por musicais, eu adoro histórias que são protagonizadas, né, por escritores que falam aí sobre alguma obra que existe dentro daquele livro que a gente tá lendo. Então eu acho que também tem vários elementos aqui que vão fazer com que eu goste da leitura. E aí outra comédia romântica que eu também fiquei super curiosa pra ler é o Antes que Você Diga Sim, da Claire Lydon, não sei pronunciar o sobrenome dela, me desculpem. Mas aqui no caso a gente tem como protagonista uma noiva, né, que está à beira aí do casamento e tá sendo aquele período bem estressado de planejar um casamento. Então o noivo dela contrata uma dama de honra profissional pra ajudar a noiva nesse processo. E a grande questão é que a noiva e a dama de honra vão se apaixonar. Saindo aí do cenário contemporâneo pra falar de romance de época, fiquei ainda mais curiosa pra ler Eden Brooke depois de ter lido Wild Hill, que é um romance de época nacional da MFG Ramos e que ela se inspirou em Eden Brooke. Como eu gostei muito de Wild Hill, ficou aí minha curiosidade pra ler a obra da Julianne Donaldson. É que a protagonista ela tá querendo fugir do tédio da cidade onde ela mora, ela quer escapar também das atenções que ela tá recebendo de um pretendente que ela não deseja, e aí quando a irmã gêmea dela convida pra ela passar uma temporada em Eden Brooke, ela vai pra lá e vai acontecer muita coisa que vai cumprir então com esse propósito dela de não sentir tédio. Pra quem gosta de romances jovens, o Clube dos Amigos Imaginários, da Glau Kemp, foi o lançamento dela pela editora Verus. A Glau Kemp ficou famosa na Amazon publicando terror, e aqui a gente vai ter uma história mais sensível. Então a gente tá falando de 4 adolescentes que eles vão formar um grupo de apoio depois deles
perderem as sessões de terapia deles. E a questão é que eles têm aí amigos imaginários, e por todos os comentários que eu vi, a Glau, ela discorre com muita sensibilidade as problemáticas, né, de cada um desses jovens. Ela consegue trazer com muita leveza e sensibilidade essa fase da vida. Já pra quem gosta de suspense, porque eu adoro, um que eu quero ler também há muito tempo é O Acidente, da C.L. Taylor. E na realidade, o motivo que me faz querer ler esse livro, acima de tudo, é o fato de que essa é a autora de O Céu Vai Ter Que Esperar, que é um chick-lit que eu amo, que ela publicou como Kelly Taylor, e né, C.L. Taylor é o pseudônimo dela para thrillers. E aqui ele vai trazer a história de uma mulher que ela vai ter aquela vida perfeita, ao menos aos olhos de todo mundo. Só que aí quando a filha dela de 15 anos se joga na frente de um ônibus e entra em coma, essa vida perfeita vai ser questionada, porque ela vai começar a ir atrás, né, dos motivos que levaram a filha dela a fazer isso, vão ter segredos que vão vir à tona. Então assim, fiquei bem interessada na leitura. Em cenário nacional, Nova Jaguaruara é o romance do Mauro Lopes, que eu recebo indicação pra ler há vários anos. Ele se passa numa pequena cidade do interior do Ceará, que é a Nova Jaguaruara, que ela tem um fenômeno, que todos os dias à meia-noite, todas as luzes da cidade se apagam por um minuto. E aí você vai ter uma equipe técnica que vai chegar nessa cidade pra instalar torres eólicas e ver se resolve esse problema, e eles vão descobrir que a cidade tem aí também seus próprios segredos, envolvendo o desaparecimento de pessoas no início do século XX. Eu também só ouvi maravilhas sobre essa leitura, sobre ser uma leitura envolvente, que ela tem suas pitadas aí também indo mais pro horror, isso é aquele livro que realmente instiga a gente, então quero muito ler. E aí, já indo bem pro lado do horror mesmo, temos Secretária de Satã, da Karine Ribeiro, que foi vencedor do 4º prêmio Aberst na categoria de melhor narrativa longa de horror. Esse prêmio é voltado exclusivamente para contos e romances de horror suspense. A Karine Ribeiro, além de ser escritora, é tradutora, revisora, ela inclusive trabalhou na revisão do meu livro Um Salto para o Amor, e eu quero muito ler algo dela. E aqui a gente tem a história de um auxiliar de necrópsia, que ele é muito fã de um escritor, e ele vai se envolver com o agente desse escritor para poder se aproximar do autor. O protagonista, ele vai se ver envolvido num compromisso, que é seguir os passos da protagonista do livro desse escritor, em que eles precisam ofertar 5 corações humanos ao próprio demônio. Também em cenário nacional, e um romance que eu fiquei muito curiosa pela premissa, pela capa, e que ele vai ter um toque de fantasia, é o As Vidas Literárias de Atlas Lefebvre, do Gene C. Hunter, e ele vai trazer a história de um jovem que na década de 1960, em Londres, ele tá vivendo o luto pela morte do primeiro amor dele. E aí ele vai trabalhar numa biblioteca em que ele vai encontrar um livro mágico, e desesperado, ele vai chamar pelo amor dele e a magia vai acontecer ali. É um livro que vai trazer viagens no tempo, falar do amor entre almas gêmeas, tem toda essa questão dos livros envolvidos também. Então também fiquei bem curiosa pra saber os caminhos que a trama vai levar. Outra obra nacional e bem curtinha, e aqui a gente tá falando de uma tragédia, então ela é uma peça de teatro, não é um romance, é o Tibira, do João Nin, que é uma tragédia indígena, vai se passar em 1614 em São Luís do Maranhão, e vai trazer a história do Tibira, que é um indígena tupinambá que tá prestes a ser executado por sodomia, e aí ele vai narrar a própria vida naquele momento. E aí, voltando pros romances, indo aí pra ficção geral, uma autora que eu adoro é a Jodi Picoult. Ela tem alguns títulos disponíveis no Kindle Unlimited. Brinco com o pessoal do clube de membros que eu vivo colocando alguma opção da Jodi Picoult pra ver se a gente consegue ler juntos, e até agora ela ainda não foi votada pra gente fazer a leitura. Quem sabe em algum momento eu consigo. Mas em 19 minutos a gente vai ter então a história de um garoto que sofreu muito bullying. Um dia entra numa sala de aula, leva uma arma e mata 10 alunos ali. E aí os romances da Jodi Picoult normalmente eles envolvem julgamentos, a gente acompanha esse julgamento. E uma das testemunhas pro caso é a melhor amiga desse menino, e ela não consegue se lembrar do que aconteceu. E aí, conforme esse julgamento vai acontecendo, fragmentos dessas memórias vão voltando à tona. A gente vai vendo rupturas nas relações de pessoas daquela cidade envolvidas nessa tragédia toda. Enfim, eu sempre gosto muito da narrativa da Jodi Picoult e a forma de como ela constrói os conflitos, os dilemas e as personagens dela. Também aí em ficção geral, a gente tem Vulgo Grace, da Margaret Atwood, que ganhou inclusive série pra Netflix, é a mesma autora de O Conto da Aia. Ele vai trazer a história de uma criada na década de 1940 que foi condenada à prisão perpétua por matar o próprio patrão. O livro começa com ela já na cadeia e ela chama atenção porque ela é muito letrada, ela se expressa muito bem. E aí a gente vai ter aí um médico
que é estudioso de doenças mentais, tentando entender o que foi que de fato aconteceu. Temos também disponível no catálogo Perto do Coração Selvagem, que é o romance de estreia da Clarice Lispector, que ele vai ter essa característica muito intimista na narrativa e que vai acompanhar a trajetória da Joana, que é a protagonista. E aí, por último, um livro de não ficção que eu também tenho muita curiosidade de ler, que vale dizer, a edição física dele está lindíssima, a diagramação dele é muito bonita, é um livro em capa dura. Mas enfim, pra conhecer, né, do que se trata, vale super a pena ler pelo catálogo, até porque eu acho mais confortável ler no e-book do que ler um livro de capa dura. Mas é o Mulheres Confiantes, da Tori Telfer. E aqui a gente vai conhecer a história de diversas mulheres ao longo da história que aplicaram os mais diversos golpes, como eu falei. Então é um livro de não ficção, são histórias reais, que a autora relata aí, né, com um tom tanto quanto divertido, pelo que eu pude ver pela sinopse. Então tô bem curiosa também pra fazer a leitura. E aí, vocês já leram alguns desses livros? Contem pra mim nos comentários que outras obras disponíveis no catálogo vocês têm vontade de ler, ou vocês já leram e recomendam, contem aí. Lembrando também que o meu romance Escrito nas Estrelas, que é uma comédia romântica com personagem doida dos signos, que vai trazer trajetória de amadurecimento, autoconhecimento e um romance muito fofo, também tá disponível no catálogo. Vocês podem então conhecer minha escrita por lá, caso você nunca tenha lido nada meu, e vão então trocar as figurinhas por aqui. Peço também pra você deixar sua curtida nesse vídeo, isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho, então obrigada por isso. Pra quem tá chegando no canal agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda, aproveita, se inscreve e ativa o sininho pra não perder a notificação de nenhum vídeo novo. Me acompanha também nas demais redes sociais, por lá nosso contato é ainda mais próximo. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.